Queremos cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse trimestre estudando aí a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e o nosso escritor desse trimestre é o pastor Wagner dos Santos Gabi, e o consultor doutrinário e teológico é o pastor Antônio Gilberto. Nós estamos estudando aí as doenças do nosso século, as curas que a Bíblia oferece. E hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 12, que tem como título Resistindo os apelos do mundanismo. Hoje é 21 de setembro e é um dia comemorativo como Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você entra nesse site que nós estamos colocando aí, o endereço, e você poderá ver aí a história da EBD no Brasil. Segundo a maioria dos estudiosos, de acordo então com a história da Escola Bíblica Dominical, desde que ela se iniciou no Brasil até os dias de hoje. Então você entra nesse site e você conhecerá um pouco melhor. Então nosso assunto, lição 12, Resistindo os apelos do mundo. E nós vamos ver aí o nosso texto áureo que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: a separação do mundo é o princípio da vida cristã autêntica e vitoriosa. Nós temos também aí a nossa leitura bíblica em classe, e hoje nós vamos fazer em João capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos ver então. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estaremos estudando aí sobre o mundanismo, e nós vamos ver aqui o significado dessa palavra mundo. Pode ter dois significados ou até mais de dois significados diferentes, Então Jesus aqui, ele está orando ao Pai pelos discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer no seu Evangelho. Não é apenas por aqueles discípulos presentes ali, mas por todos os que viriam então aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele diz então: santifica-os na verdade. Santificar significa tornar santo, separar. Então Jesus está dizendo aí para o Pai, para que eles sejam separados. Separados de quê? Do sistema mundano governado por Satanás, o sistema que tem outras regras, não a Bíblia, não a palavra de Deus, não a separação para Deus, mas o deixar-se levar pelo mundo, deixar-se levar por Satanás, pelas ideias do mundo, pelos costumes do mundo. Isso então é o mundanismo. Jesus ora então na noite da véspera de sua crucificação para que seus discípulos sejam um povo santo, separados do mundo e do pecado, para adorar a Deus e servi-lo. Então eles devem separar-se para estarem perto de Deus, para viverem para Ele, para serem semelhantes a Ele.
essa santificação vem pela dedicação à verdade revelada pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Você veja João 14:7, 16:13. Então, a verdade é tanto aí a palavra viva de Deus, pode ver João 1:1, que Jesus é a palavra de Deus, né? E pode ser também a revelação da palavra escrita de Deus. Então aí a verdade. O que é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o próprio Jesus é a verdade, e a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, é a verdade. É o verbo de Deus fazendo aquilo que Deus deseja, realizando o plano da redenção de Deus. Então, esta é a verdade. A salvação somente através de Jesus Cristo. Isso escrito nos Evangelhos, escrito na Palavra de Deus. No Antigo Testamento, a preparação para a vinda de Jesus. No Novo Testamento, a realização desse plano de Deus. E depois, as normas e regras de convivência da igreja, de trabalho da igreja, né? Vamos ver então alguma coisa sobre a santificação. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja bem, santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue. Veja bem, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, neste momento, nesse exato momento que fazemos isso, que nós cremos na salvação através de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nesse momento nós somos santificados por Deus, ou seja, separados do mundo. Nós estamos morrendo para o sistema mundano do pecado, estamos nascendo de novo agora para o reino de Deus, agora uma nova criatura, ligados com Deus, regenerados, vamos dizer assim, né? Mas na verdade não é nem regenerados, é nascidos de novo mesmo, é uma nova criatura, pois a semente do pecado foi arrasada, foi morta, foi cravada na cruz. E agora o Espírito Santo é implantado em nós e nós vamos viver uma vida de novidade. Nós vamos viver uma vida nova agora com Deus. Neste momento, então, nós somos santos, somos declarados santos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja, diz aos santos que estão na igreja tal, aos santos da cidade tal. Então, somos declarados santos. Agora, existe aí, daí para frente, um processo de santificação. Então, a santificação, quando aceitamos Jesus, é realizada por Deus, é sobrenatural. Agora, a santificação na vida do crente, ele vai ter esse processo que é de crescimento. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele se afasta do pecado, do mundo, de tudo que não condiz com Deus e a sua palavra. Então ele vai sendo separado, vai santificando mais e mais a sua vida, vai se separando mais e mais para Deus, vai crescendo de glória em glória. Por isso que a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque tem jeito de santificar-se. Então você é um processo durante a sua vida cristã. Você vai lendo a Bíblia, vai orando, vai se aproximando mais de Deus, vai crescendo nessa santificação, nessa separação. É por isso que a pessoa bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, roubava, não rouba mais, falava palavrão, não fala mais, mentia, não mente mais. Então ele mudou completamente. E ele, quanto mais ele conhece Deus, mais ele vai saber que Deus é santo, que não existe nenhum pecado, nenhum defeito em Deus, e ele vai então se parecendo mais com Jesus. E essa caminhada cristã é uma caminhada então de santificação. Vamos ver agora aí alguma coisa dentro da separação espiritual do crente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 a 18, diz o seguinte: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aí é uma ordem de Deus para que nós nos apartemos, né? Saiamos do meio daqueles que estão vivendo em pecado, daqueles até que estão muitos dentro da chamada igreja, mas na verdade não são igreja, porque a igreja são apenas aqueles que estão em comunhão com Deus, estão se separando para Deus. Esses é que vão subir no arrebatamento.